Gente, uma boa noite a todos que chegaram aí agorinha mesmo. Vamos aproveitar que nós estamos unidos, não só unidos, né, por pensamentos, por ideais, acima de tudo, e pelos nossos sentimentos. Que nós possamos, nesse instante, levar os nossos pensamentos ainda mais na direção dos planos superiores, tentando sintonizar ao máximo com os amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores do movimento espírita, para que nós possamos realizar a aula dessa noite com paz, com harmonia, com serenidade, com reflexões, para que ela possa ser produtiva para cada um de nós, para que ela possa deixar em nós pelo menos um ensinamento e uma reflexão. Nós agradecemos a esses espíritos tão responsáveis, como Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, que fizeram esse livro, esta obra, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto amor, com tanta misericórdia, para que nós pudéssemos apenas, Senhor, nos beneficiar com os conhecimentos, mas jamais nos desequilibrarmos com ele. Gratidão a todos esses espíritos, gratidão aos nossos mentores, e que essa paz e que esse amor que nós sentimos, ele possa envolver os nossos lares, os nossos entes queridos, o planeta Terra e todos aqueles que ainda se encontram em dores, trevas e dúvidas. Gratidão eterna, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, uma boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Boa noite a todos. Boa noite, Maria, boa noite a boa todos. Noite. Eu me perco aqui na telinha, eu não vejo todos vocês. A telinha vai mudando em mais ou menos de um em um minuto, de dois em dois, eu não sei muito ao certo. Mas eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Mas boa noite a todos. Essa noite, o que nos cabe é o capítulo de número 2, intitulado Missão de Amor. 12, intitulado Missão de Amor. É muito interessante a gente observar um grande ensinamento deixado no final do capítulo anterior, que foi 11, e esse agora, que a família do Saldanha só vai conseguir realmente auxílio útil, que possam reencaminhar todos eles para a senda do bem, do equilíbrio, do amor e da paz, através do amor. Porque foi Gúbio que conseguiu fazer o despertamento dessas três almas em algum sentido, em algum momento. Porque toda a força que o Saldanha empregou com as suas técnicas ainda embasadas na vingança, na força, na violência, ele não conseguiu, apesar dele ter amor pela família dele. Então, é importante a gente compreender que a nossa libertação interna, a libertação dos nossos apegos, a libertação dos nossos vícios, eles só vão ser possíveis na medida em que nós desenvolvermos a semente de amor que está em nossos corações, sem distinção. Todos nós aqui possuímos essa semente de amor no nosso coração, porque nós somos filhos do amor, filhos da luz, e, portanto, todos nós trazemos esse potencial dentro de nós. E eu falo isso para a gente pensar muito nesse momento que a gente está vivendo, de muita polarização, de muito antagonismo, de muita violência. Gente, não embarquem em nenhum tipo de atitude, seja lá de onde essa atitude vier. Não embarquem em atitudes violentas que vão solucionar problemas. Esse capítulo anterior e esse capítulo de hoje deixa isso muito claro, que a única coisa que pode verdadeiramente nos salvaguardar é o amor. Qualquer atitude que seja uma atitude embasada na força, na violência, na opressão, ela não pode ser boa, não importa de onde ela venha. Não importa de onde ela venha. E é isso que a gente precisa estar muito consciente nesses dias que nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que seriam dias difíceis. Ele deixou isso bem claro no sermão profético.
Seriam períodos de muito e muito antagonismos, de muitos conflitos de ideais. Seriam momentos de guerras, essas guerras que nós estamos vendo, essas guerras físicas, e dos rumores de guerras, como ele colocou no sermão profético, que representa essa guerra psicológica que nós estamos vivendo. Entendam, se o nosso comportamento, ou o comportamento das pessoas, não estiver embasada no amor e na misericórdia, não merecem o nosso aval nem o nosso aplauso. É só para a gente ficar ciente de que a justiça de Deus não se faz com violência, e, portanto, nem nenhuma justiça que está embasada em violência, ela pode ser boa. Lembre-se que Jesus, ele estava correto, ele não havia cometido nenhum crime, nenhuma infração. Em momento nenhum, Jesus se posiciona para se defender da violência, da nossa violência em relação a ele. Mesmo quando toda a massa levantou a mão e escolheu Barrabás, ali ficou duas lições. Uma, Jesus não estava preocupado em se defender, o que era muito claro, porque quem está certo não está preocupado em se defender. Ele está certo. E se a pessoa estiver errada, ela também não se defende, porque ela tem que se corrigir. Então, Jesus não se defendeu. E outra, cuidado com opiniões de massa. Não é porque a grande maioria faz que está correto. Não é porque a grande maioria, ou os poderosos do mundo, que querem mostrar maioria, né, força de opinião, que eles vão estar certos. Entenda, tudo tem que estar embasado na lei de amor. Não importa de onde isso venha, não importa. Quero deixar isso muito claro para vocês, porque é isso que Jesus pregou para todos nós. Então, não vamos nos deter, né? Não é uma questão política de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de países. Isso não importa de onde isso vem. Venha de onde vier, isso não é bom. E é isso que a gente tem que ter discernimento. Mas se a gente está preso numa polarização, a gente não consegue ver as coisas. Então, que Deus nos ajude nesse momento. No fundo do coração é o que eu desejo para todos nós e para mim. Que Deus nos ajude a nos desapegar de opiniões tão extremistas, seja de que lado for isso. Entendam isso. Não importa de onde isso vem. Mas que a gente possa se libertar disso. Porque foi isso, exatamente isso, que fez com que a gente mandasse sacrificar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos ter essa clareza nesses dias que virão. Esses dias que virão poderão representar ainda muitas décadas. Então, que a gente tenha essa clareza, a gente tem que se unir por amor, por respeito, por compreensão. É de suma importância. E foi por isso que a família do Saldanha só conseguiu se libertar daquele sofrimento profundo que dava pena, que dava dó, e que hoje esse capítulo vai continuar falando sobre isso, através da força do amor. Não tem força mais poderosa no universo, não tem. E que a gente possa se segurar nessa força. Eu sei que há momentos que a gente fica muito abalado, todos nós, ou a grande maioria de nós, talvez todos nós seria arrogância da minha parte, mas a grande maioria de nós. Então, que nós possamos ficar firmes. Eu sei que isso é difícil, mas que possamos ficar firmes. Ok? Então, vamos ver essa missão de amor. Porque não tem missão melhor do que o amor, do que o amar. Não tem missão melhor. Mas é uma missão difícil. A gente sabe disso. Então, vamos lá. Deixa eu me deter nos slides. Filho do Saldanha. A gente sabe que o filho do Saldanha, ele está num manicômio. Primeiro, ele foi preso injustamente, as leis humanas falharam, mas a gente tem que compreender que se as leis humanas falharam, a divina nunca falha. Então, o filho do Saldanha só foi parar na prisão por causa de débitos passados. Aproveitou-se um erro do presente, um erro de alguém que não soube avaliar, talvez suficientemente, para que a justiça se fizesse para esse rapaz, para que a expiação visitasse ele, e para que ele pudesse, através da expiação, se libertar de um passado. Por isso que Jesus diz, o escândalo tem que vir, o escândalo é a expiação. Mas ai daquele por quem venha, veio pelo juiz, infelizmente.
Que pena que teve que vir por uma falha dele. Que pena. Poderia ter vindo de outra forma, mas se aproveitou da falha para que a justiça se fizesse em Jorge. Entende? Então, há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Deus não dorme, Deus não dorme. O mal é de origem humana. Não importa quando é que essa origem se deu, que eu acho que nós ainda, na minha opinião, estamos longe de compreender essa origem. Mas seja lá como for, não importa. O mal é sempre de origem humana, sempre, sempre. Nunca será de Deus. Isso a gente também não pode esquecer, jamais. E se um mal nos visita, mesmo que foi provocado por uma pessoa, e que nesta vida a gente olhe e fale, eu não fiz nada para merecer isso, talvez eu não fiz nada hoje, mas se ele veio me visitar, é porque tem uma causa passada e é ponto final. Aceitemos, aceitemos. Faz parte da lei de Deus. Aceitar é um primeiro ato de humildade que a gente tem. Quando a gente aceita, é como se a gente dissesse, eu reconheço que eu sou falível. Eu reconheço que eu sou falível. Então é aceitar e acreditar em Deus. Porque Deus ama todos nós, sem nenhuma distinção. Então vamos lá. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto a doente por Leôncio, um dos implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Então eles estão rumando para o hospício. Entre várias vítimas da demência quando você sai da realidade, do presente, do aqui e agora, a realidade se perde. Então ele fala dessa vítima dessas demências, para mim isso tem uma abrangência bem significativa, não significa tão somente aquele que sofre propriamente de um Alzheimer, mas de qualquer coisa que te tire do aqui e agora e vai te tirando, e aí vai te gerar uma demência, seja de que origem ela for. Relegadas a reajuste cruel, então a gente já sabe que isso é uma expiação. A posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços, no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. Olha quanto sofrimento esse pobre Jorge vem passando. Então agora vai entrar, né? Todo o auxílio para o Jorge em si. Não era, contudo, o rapaz translocado e abatido que mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital, porque ele está encarnado, que ele era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos, absorvia o fluido vital dele, sugava. A obsessão tem essa característica. E aí vocês vão falar, mas a mãe está sugando, essa mãe está sugando e essa esposa está sugando o Jorge? Sim, é uma obsessão que, apesar de ser por amor, é uma obsessão. Elas tinham que seguir a vida delas. Né? Então, ali há uma obsessão. Não uma obsessão por vingança, mas uma obsessão por amor. Um amor ainda muito egoísta, mas é muitas vezes um amor de condição, um amor nosso ainda. Jaziam igualmente tiradas no chão, letárgicas, quase, como se houvesse atravessado violento acesso de dor. Então, estava ali, né? 3 personagens sofredores, um encarnado, sofrendo obsessão de 2 desencarnados, porque ainda não conseguiram trabalhar o amor incondicional. Não faziam por mal, mas mal estavam fazendo. Então a gente tem que pensar se a nossa forma de amor é sufocante e faz mal aos outros. Tem um pensamento de Clarice Lispector que vira e mexe, eu sempre cito por aqui para vocês. Ela diz mais ou menos assim, tá? Estou parafraseando que eu não lembro exato. Ela diz assim, Clarice Lispector, te amo tanto que é como se sempre estivesse dizendo a Deus. Nossa, quando a gente conseguir amar assim. Quando a gente conseguir amar assim. Né? Conseguir dizer a Deus. Amar tanto a ponto de saber dizer a Deus. É um amor muito incondicional.
Um amor que nós, em muitos momentos, sentimos, mas que a grande maioria de nós está muito longe de alimentá-lo e mantê-lo como uma frequência na nossa vida. Mas ele é de suma importância para a nossa libertação e para a libertação daqueles que convivem conosco. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais ineludíveis de atormentada introversão. Estavam voltadas no monoideísmo, que se continuasse dessa forma, elas iam acabar se tornando dois ovoides. Né? Porque essa introversão, voltar-se para dentro, né, de si, não é só uma introspecção, mas uma introversão voltada totalmente para aquela situação, poderia fazer isso. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro do Jorge, desde a extremidade da medula espinhal, aqui atrás, até os lobos frontais, né? Então, desde o primeiro andar da casa mental, o segundo andar, até o terceiro andar, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas que são o terceiro andar. Então, tudo estava ali, né? Tudo cobria o Jorge de uma forma muito cruel, né? Ele estava totalmente envolvido por elas, pelo pensamento delas. A esposa, que é a Irene, que havia cometido suicídio, que não suportou ter perdido o Jorge, né? Porque o Jorge foi preso, depois foi para o manicômio, ela não suportou a realidade, se envenenou. Todos eles ali, aquela tríade presa. E aí, nós vamos ver as ações que vão ser feitas em benefício desses três. Ligadas ao filho e esposo, as duas, né? Objeto que lhes centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas cambiaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhe constituem criação individual, como acontece ao Bombaix, ou Mori, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Esse Bombaix, não sei se é assim que se lê, Mori, é um bicho da seda, né? Depois da lagarta, ele vai se envolver nos próprios fios, vai promover esse casulo que eu botei aqui embaixo, e vai surgir, né, depois disso, como se fosse uma mariposa, um tipo de borboleta, né? E esses fios são utilizados desse casulo para fazer a nossa famosa seda. Até hoje ainda é assim que se realiza, né? Então, todos eles, olha só que interessante, envolvidos num casulo de energias negativas. E é assim mesmo a obsessão. Por isso, para aqueles que já frequentaram as aulas de passe, a gente sabe que quando a pessoa chega perturbada, a gente dá passe dispersivo. Para quê? Para tirar aqueles amaranhados de fluidos que ficam na pessoa, envolvendo ela, impedindo ela de poder ter um raciocínio mais claro, de poder receber o passe para se recompor. Por isso que a gente dá um passe dispersivo na pessoa obsidiada, para que ela possa ser feita a limpeza, para em seguida ela poder receber as energias fluídicas adequadas para a sua recomposição energética, e daí por diante ela fazer o trabalho de autodesobsessão nela mesma. Então é só uma lembrança de todo esse processo, que eu quero crer que vocês já ouviram falar em tudo isso, e até nas minhas aulas ou até em outras, né? A obsessão faz com que a gente fique como um casulo, todo envolvido em fios energéticos grosseiros, obscuros, de baixa densidade, e que a casa espírita, através de um recurso chamado passe magnético, poderá nos ajudar a nos libertar. É claro que para essa limpeza se manter, a gente tem que começar a fortalecer a força de vontade para sair do processo obsessivo. Mas assim estavam, todos os três nessa condição tão triste e lamentável, né? Sim, corroborou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Esmagadas, então elas estavam esmagadas, né? De pavor, de desânimo, de dor, né?
pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado. Não expeliram as forças coagulantes do desalento. Então, olha, quando a gente está desalentado, olha que coisa interessante, né? Quando a gente se entrega ao desânimo, ao desalento, à revolta, é como se a gente coagulasse todas as energias do nosso corpo, elas ficam estagnadas, paradas, materializadas, pesadas, compactadas, como se estivessem compactadas ao nosso redor, fazendo uma couraça, uma armadura, que são esses fluidos que ficam ao nosso redor, nos impedindo de ter uma visão mais clara, nos impedindo também de ter um raciocínio mais claro. Imagine eu totalmente envolvida por como se fosse aquele casulo, né, aqueles fios, eu não vou ter fisicamente uma visão, uma amplitude do que está acontecendo ao meu redor. Metaforicamente, isso se leva, se faz como uma comparação para entender os processos obsessivos e para entender quando nós nos entregamos voluntariamente à rebeldia, à revolta, à inconformação, à desesperança. E caímos nesse processo de sofrimento, porque sofrimento nada mais é do que a dor que cronificou. Então, elas coagulam, fazem aquele próprio casulo em volta delas, que elas mesmas construíram e que elas mesmas são responsáveis pela desconstrução de tudo isso. Porque o mal que eu produzo, o mal que eu plasmo, que eu produzo, que eu alimento, ou que eu até materializo, que às vezes não fica só no campo das ideias, ou só ao redor de mim, plasmado fluidicamente, mas muitas vezes a gente materializa isso na dimensão material. Esse eu vou ter que dar conta, e é isso que a gente está fazendo aqui na encarnação, dando conta daquilo que a gente fez de errado. Né? Então, ali, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra e entregaram-se que indiferença e deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do inferno. Então, agora elas são parasitas do próprio objeto de amor delas. Olha que coisa horrível. Né? E é isso aí, o egoísta tem um pensamento que diz que o egoísta é aquele que se alimenta da energia material e espiritual das pessoas. E aí a gente tem um caso clássico. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos rodeiam. Incompreensíveis para os médicos, para aqueles que estão tratando ele, mas espiritualmente compreende-se por que ele está passando esse quadro tão doloroso. E aí que a gente vai ver que é aquilo que eu falei para vocês lá no início, que o amor cobre a multidão dos pecados. Né? O Saldanha já tinha tentado ajudá-las quantas vezes, mas ele não tinha um amor verdadeiro, o amor dele era um amor de condição, tanto é condicional, que quando feriram o filho dele, e ele não pôde aceitar essa condição, porque é uma condição, o que ele faz? Ele se revolta contra aqueles que prejudicou o filho, esquecendo que aquelas pessoas também são filhos de outros pais, como ele é pai do Jorge. Ele se revolta e se vinga, então ele não consegue ajudar essa tríade. Pode falar, Ana Lúcia. Eni, está me ouvindo? Estou ouvindo. É claro que ele sofre essa obsessão porque existe uma sintonia entre ele e elas, né? Exatamente. Qual é a sintonia? É a sintonia da inconformação. O próprio Jorge está inconformado. E elas também se agarram a ele pela não aceitação. Ele se sente vitimizado. Por que ele foi preso injustamente? Por que agora ele se encontra tão perturbado emocionalmente que ele está no manicômio? Então, há nos três o mesmo processo. A mesma inconformação, o mesmo sentimento de vitimização. As mulheres se acham vítimas do juiz que sentenciou o filho se acha vítima do juiz que o sentenciou e jogou naquela condição. E o Saldanha da mesma forma. Olha aí o processo de vitimização. Por isso que eu reforcei no início que nós venhamos a trabalhar dentro de nós a aceitação. Porque aquilo que nos acontece hoje, se não é de causa atual, de um comportamento meu atual, é do passado, porque Deus não permite que a injustiça se faça.
Então, é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar dentro de nós. Sei que é difícil, às vezes a gente fala assim, mas o que que eu fiz? Não é importante o que você fez. O importante é como você vai reverter um processo que você está vivendo. E só se reverte através da aceitação, do amor, da bondade, da misericórdia. Tanto é fato que se não fossem essas virtudes, os três não iriam conseguir serem atendidos. Porque Saldanha já tinha tentado de tudo. Mas como ele não tinha virtudes o suficiente para isso, ainda estava mobilizado pelo ódio, pela vingança, pelo esforço, ele não conseguiu ajudar. Mas é fato o que você falou. Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Isso é Gúbio falando, benefício dos nossos. Olha só, o Gúbio não se colocou em posição diversa. Isso é um sinônimo de humildade. Porque, em verdade, aqueles três que estão ali são nossos irmãos. Aliás, nós todos somos irmãos uns dos outros. A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo de nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Ele era desagradável e sombrio. Mas olha como a gente pode, né, se ser uma pessoa mais agradável quando a gente tem um semblante mais leve. E um sorriso torna o nosso semblante mais leve. Como não, falou quase gentil. Saldanha, hein? Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Inutilmente, por quê? Porque a força que ele estava usando não era a força do amor, mas era a força do esforço. Nas leis de Deus não tem a lei do ódio, só tem a lei do amor. Por isso que eu disse para vocês, não se envolvam em querelas. Não se envolvam. Se qualquer coisa nos separa do amor, não é boa. Seja de onde vier isso. Né? Então vamos lá, vamos ver essa ajuda magnífica, né? E aí vai começar a operação de socorro a esses três infelizes que são nossos irmãos também. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das três entidades sofredoras. Olha a ternura do Gúbio, olha a ternura do Gúbio, olha a ternura do Gúbio. Ele não fez aquilo fingidamente, se ele tivesse feito isso fingidamente não funcionava. Ele fez por compreensão, por amor. Então, Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das três entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que lhe entorpeciam em profundo abatimento, porque a força do amor tem essa coisa, ela transforma a matéria tão grosseira, pesada, que nós coagulamos com o nosso ódio, com a nossa violência, ela desfaz aquela desconstrução, porque o ódio é uma destruição, é uma desconstrução. A única força do universo que constrói é do amor. O ódio só é destruidor em todas as direções. Por isso que tem uma frase que eu também gosto muito, que eu falo, o ódio, quando lançado para fora, ele ceifa a vida. E quando guardado interiormente, contido interiormente, ele corrompe o vaso que a retém. O ódio tem essa coisa. Decorrida meia hora na evidente operação magnética, ele estava dando passe com todo o amor que ele tinha do coração dele. E saibam vocês que quando a gente está fazendo imposição, o chakra que está envolvido é o cardíaco. Se houvesse ali, naquela hora, algum tipo de falsidade, ele não conseguiria. Então havia amor nesse coração. Ele tinha amor para ofertar àquele que trabalhava antagonicamente aos ideais dele, porque Gúbio trabalha para o amor, e o Saldanha trabalha para quem? Não trabalha para o amor. Mas ainda assim, ele consegue amar. E é o que nós precisamos aprender também. Então, decorrida meia hora da evidente operação magnética de estímulos, endereçou um novo olhar ao verdugo de Margarida. Ele analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou. Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Orar? Né? Orar era se ligar ao Pai. Tudo que eles não serviam era ao Pai. E olha ele. Né? Constrangido, sem saber, deslocado. Fez o interpelado surpreendido. Acreditais em semelhanças, panaceia? Então, para Saldanha, a oração era uma panaceia, era uma bobeira, uma bobagem.
O que é forte? Forte é ser violento, é ser grosseiro, é se impor, é ser tirano. Mas ele não sabe que a maior força do universo é ser brando, pacífico, é ser amoroso, é ser misericordioso. Mas sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, sim, se querem, né? Por quê? Porque ali estava envolvido o amor. Saldanha amava demais aqueles três. Então, ele não tinha nada para perder, né? Que ele já tinha tentado tudo. Então vai na panaceia mesmo, vamos ver se isso aí funciona, né? E aí a gente vai ver. Fino intervalo, fez incidir todo, porque teve a súplica, né? Fiz o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolviam sob as três criaturas que assinalava no regaço e exorou. Lembra? A oração, lembra que a gente falou na outra aula? Que ela tem o poder, se ela for muito forte, de fazer não só os elétrons vibrarem, mas no núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, e até transformar a matéria. Ele fez com que o perispírito dele se tornasse tão luz, tão luz, tão luz, que ele converteu a matéria em energia. Olha aí, é a transformação. E espalhou aquela luz de amor e de paz sobre aquelas três criaturas para ajudá-los, para acordá-los, porque eles estavam dormindo. Desperta, ó tu que dormes, não é isso que o Paulo de Tarso fala? Ele estava despertando. E para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Olha só que lindo. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor. Olha só, né? Aprimorarem nas emoções do amor, porque eles já trazem o amor, mas o amor tem que aprimorar, tem que se fazer presente. Nós somos filhos do amor. Cada um de nós aqui somos filhos do amor. Né? Ajuda-nos a se aprimorarem nas emoções do amor, santificam-te, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo dos sentimentos escuros e degradantes. O amor é uma força irresistível, só que ele não é uma força de imposição. O amor de Deus está sempre ali nos convidando para ele, mas Deus não viola consciência nenhuma, a gente vai quando a gente quiser. Não é assim? No entanto, como é que a gente quer mudar os outros? A paulada e a martelada e a força, não é assim? No entanto, Deus não faz isso com a gente. Então é hora da gente tornar o nosso coração brando e pacífico, porque serão os brandos e pacíficos que herdarão a terra. Então, se a gente quiser ter essa herança, está na nossa mão. Ou se tornarem violentos e sair por aí fazendo mil atrocidades contra ao próximo, como se isso fosse muito natural. Que desde que aquele próximo não seja a gente, não tem problema, não é assim? Não pode, gente. Não pode ser assim. Né? Então, vamos lá, vamos seguir. Novamente a força de um amor do Gúdio. Jorge, levanta-te, olha a ordem. É porque ele tem autoridade, ele não tem poder. Poder é algo que nos deram e que pode ser tirado. Mas a autoridade é construção pessoal, é trabalho interior. Então ele fala, Jorge, levanta-te. Ele tem autoridade. Estás livre para o necessário reajustamento. Necessário reajustamento, ele é benevolente para com Jorge, mas benevolência não é conivência. Eu estou do teu lado, Jorge, mas entenda, você tem que se reajustar com a lei. Eu não estou do lado da tua desordem, eu estou do seu lado, eu te amo, mas você tem que se reajustar com a lei. Né? O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso, e inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle de raciocínio. Então, ele tomou as rédeas da sua existência de novo. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas. Olha só como o amor do Gúbio
Deixou aquele homem mais maleável, mais flexível, a ponto de que ele põe as suas emoções para fora. Até então ele vivia daquela racionalidade, daquele homem racional, seco e frio, e agora as emoções saem aos borbotões pelos seus olhos. Olha que lindo. A capacidade do amor. Isso é a capacidade do amor. Meu filho, meu filho. O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Saiu do chão e foi deitar no seu leito. Olha que lindo. Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema, e a infortunada mãe de Jorge voltou assim gemendo. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e brandou desvairada de emoção. Socorre-me, onde está nosso filho? Nosso filho. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. Olha a humildade do Saldanha acordando ali. É o amor verdadeiramente socorrendo a multidão dos pecados. Veja que só o amor trouxe Saldanha para a realidade da vida, da sua destinação. A nossa destinação é amar, a nossa destinação é perdoar, a nossa destinação é ser misericordioso. Andamos na contramão quando somos violentos, quando somos partidaristas, quando lutamos só pela nossa vida e deixamos a dos outros para lá e julgamos as pessoas e condenamos. É assim. Nós nascemos para amar, porque somos filhos do amor. Então ele se reconhece inútil nesse momento. Bem, ele diz que ele não está pronto para ajudar, porque ele não pode ser útil ainda, porque as armas do amor ele ainda não conhece, só da violência, do ódio, do desforço, mas ele se reconhece. Olha que humildade. E aí vamos lá, Iracema, a suicida. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote, porque ela tinha se envenenado. E, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte, para que se aliviasse um pouco as marcas que ela fez no próprio perispírito dela. Ela tomou veneno, mas aquilo marcou tão profundamente o seu perispírito que ela vai para a espiritualidade, com o seu corpo espiritual marcado, sofrendo ainda como se tivesse acabado de tomar um copo de veneno. Olha as marcas do perispírito. Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita acordando de súbito. Então ela nem tinha percebido que ela já tinha morrido. Ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Ela pergunta. Eles tinham um filho, ela e o Jorge, uma menina, e hoje a gente sabe que está na casa do juiz. Mas isso vai ser outro capítulo. O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros espirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Rubio foi com paciência, com calma, com amor, para que o despertamento não fosse traumático. E aí vamos lá. Filha, falou Rubio, as portas da tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaça de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. Ou seja, se você quer ser útil, primeiro se recomponha, porque uma pessoa equilibrada, como vai poder equilibrar
uma outra. Como vai poder ajudar a outra? Não pode, ela está desequilibrada. Para ajudar, ela tem que estar equilibrada. Aí ela pergunta, então morri? A morte é uma tragédia pior do que a vida? Porque ela viu assim, pô, morri, pensei que ia deixar de existir, continuo vivendo, então a morte é pior do que a vida, né? A morte é simples mudança de veste, falou Gubbio para ela. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos, mostrando para ela que paraíso, céu, inferno, purgatório são estados de consciência. Continuamos vivendo uma realidade que ela desconhecia. Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Mas revolta dá ciclo dá volta no próprio, né? No próprio sentimento de amargura. Fez com que ela não visse quanto que ela poderia ser útil em verdade. Se ela hoje estivesse no campo físico, poderia ajudar muito melhor, porque ela poderia socorrer a própria filha e poderia, quem sabe, ajudar para que o Jorge para que a justiça terrena pudesse ser feita ao Jorge. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. E é verdade. Uma pequena atitude impensada pode fazer com que a gente tenha que resgatar essa atitude impensada em muitas vidas. Então, ele começa a esclarecer ela, mas vamos ver como é que ela vai ser. Irene, exclamou o melancólico. A certeza da vida, vitoriosa acima da morte, não te infunde respeito ao coração, quer dizer, ela continua impassível. Por quê? Porque ela não quer aceitar que ela errou e ela não quer aceitar que tudo está na mão de Deus. Ela está inconformada, endurecida. Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece, quer dizer, supõe que Deus não conhece a tua causa? Então, mesmo que você não conheça a reencarnação, você acha que Deus está dormindo e que se alguma coisa aconteceu a vocês, é porque ele deixou que vocês se tornassem vítima? Claro que não. Então, ele está começando a chamar a consciência dela. Entenda, nós não precisamos entender de reencarnação. Basta a gente acreditar que Deus é justo. Então, está tudo no lugar certo. Não importa. Não? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? Nenhuma, porque a vingança é insaciável. Você faz o mal à pessoa que você odeia hoje, amanhã você tem que fazer o mal elevado ao quadrado, porque aquele mesmo mal não te sacia. E depois de amanhã você está fazendo aquela mesma vingança elevada ao cubo e vai por aí afora. Então, não tem felicidade na vingança. Tem felicidade no amor, mas na vingança a gente não é feliz. O sangue e as lágrimas dos nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Não. A misericórdia de Deus é o amor em ação. É a caridade, o perdão. Saldanha vem até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas deles lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhes precipites a tortura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. Ou seja, aceita a tua condição, você errou, e aceita a condição que nada que nos acontece de ruim aconteceu porque Deus dormiu depois do almoço e não viu. Aceita. Aceita que dói menos, né? Tem um ditado popular que fala assim, é a pura verdade. Desculpa, gente, deixa eu chegar lá no slide de novo. E a ajuda de Gubbio mais ostensiva. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe da permissão. Então, eles pedem a Saldanha o seguinte, Saldanha, eu posso ajudá-las ainda mais,
mas eu preciso do teu consentimento. Posso levar as duas para um abrigo, para um posto de socorro, para que quando chegar lá, elas recebam os devidos esclarecimentos, se preparem futuramente para reencarnar e etc e tal. A gente é que sabe disso, não que ele esteja falando isso ali. Saldanha, então, olha só a mudança de Saldanha já. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Por que desapontado? Porque até então ele estava fazendo mal. E ele viu que o mal não levou em lugar nenhum. Então ele está desapontado com ele mesmo, pela própria escolha dele. Ele escolheu fazer o mal, achando que essa escolha era sábia. Mas ele viu que era uma escolha muito limitada e sem sabedoria nenhuma. Por isso que ele estava desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial de nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Então, olha só a mudança de Saldanha. Só que essa mudança vai ter que ser devagar, vai ter que ser firme e forte, né? E a gente vai ver isso pelos capítulos que vão seguir esse livro, que é muito bonito. E as grandes lições. São muitas que a gente já tirou aqui até agora, né? Ao retornarmos cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação. Ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Olha, quais são as armas justas num serviço de salvação? E diz Gúbio, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. Em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Então, quais são as armas para a gente vencer o momento de dificuldade? As armas são o amor e a fé. A fé me leva para o temporal. A fé me liga ao Criador, a Deus. Então, são essas duas armas que podem levar a todo e qualquer serviço de salvação a chegar a um ponto positivo, a chegar verdadeiramente a cumprir os seus objetivos, a verdadeiramente acontecer. Saldanha havia usado do amor e da oração ou da fé? O que ele usava? Da força, da truculência, da violência, da descrença, na fé dele, nele mesmo, na fé dele, de que ele poderia tudo. Só porque ele podia obsidiar a Margarida e obsidiar tantos outros, ele se achava poderoso em fazer o mal. Mas o mal não pôde salvar a sua família, só o amor. Ele vai conhecer uma nova vertente agora, daqui para frente, na vida. E que nós também possamos lembrar disso, né? Então, meus caros e minhas caras, a maior lição dessa noite para mim é a lição do amor. Se a gente conseguir amar até aqueles que não pensam como nós, não têm os mesmos ideais, se a gente começar a desenvolver isso dentro de nós, a gente está no caminho. E a gente vai ser esses brandos e pacíficos que herdarão a Terra. Nós poderíamos ficar aqui no mundo de regeneração. Agora, se a gente incentivar a discórdia, se a gente incentivar, alimentar a nossa violência, infelizmente, a gente está andando na contramão das leis de Deus. E eu acho que isso para a gente aqui, para todos nós, isso é uma lógica. Eu sei que pôr isso em prática é que é difícil. Porque a gente quer saber em que momento a gente deve amar, né? Em que momento a gente não deve amar. E eu vou dizer para vocês, sabe qual é o momento que a gente deve amar? Em todos. Em todos. Em todos. Nunca a gente deve usar daquilo que a gente conhece muito bem, que é a violência, que é o desamor, que é a separação, que é preconceito. Nada disso. Nada. Se nós nos unirmos pela força do amor, porque o amor pede a união e não a separação, a gente vai alcançar os objetivos pelos quais viemos reencarnar aqui. Caso contrário, vamos nos perder, todos nós. E eu espero que essa turma de estudos do André Luiz, que a gente já está, muitos daqui estão juntos há mais de 10 anos aqui, tem gente aqui que está mais de 10 anos estudando as obras de André Luiz,
né? A Célia fez assim, a Célia é uma delas, né? Que a gente, apesar da gente não estar junto no ambiente físico, mas que a gente possa estar junto pelos laços do amor. E mesmo que a gente não pensar igual, mas que a gente possa se respeitar e se amar. E não impor o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista é só um ponto, é só uma vista num ponto, é uma coisa muito estreita. A Miriam colocou um pensamento, que eu também gosto muito desse pensamento que a Miriam colocou no chat, que eu gosto muito mesmo, só um minutinho, Ana, que eu já vou te dar atenção. Que ela coloca assim: ama-me quando eu menos merecer, ou quando eu menos mereço, pois é quando eu mais preciso. E é verdade, é no momento em que a gente menos merece, é o momento que a gente mais precisa ser amado. E a tarefa é difícil, mas foi uma boa lembrança da Miriam, foi uma boa lembrança. Pode falar, Ana. Eni, esse trabalho que o Gubbio fez com esses três, né? Foi uma maneira que o Gubbio encontrou de modificar o Saldanha, ou de mostrar para ele esse outro lado? Houve essa intenção? Ou não, Também. era um trabalho que ele teria que fazer com ele? Não, houve essa intenção também. Mas Gubbio não fez só por essa intenção. Ele já está trabalhando para o bem. Então, toda e qualquer pessoa que esteja na contramão das leis de Deus, é para ele uma oportunidade de trabalho, para o Gubbio, uma oportunidade de trabalho. Mas é claro que, especificamente, ele tem uma missão: libertar a Margarida, libertar o Gregório. Mas é claro que, como a gente não erra sozinho, a gente vai levando uma multidão atrás. Então, tem muito mais coisa para ser feita. E como o Gubbio é um trabalhador do bem, todo lugar onde o mal ainda predomina é um potencial de trabalho para o Gubbio. Não sei se me fiz entender. E para o trabalhador do bem, todo lugar onde há uma dor, uma treva e uma dúvida é um potencial de trabalho. Então, é claro que o Gubbio, ele fez também pela missão dele, mas, acima de tudo, porque ele faria por qualquer irmão que tivesse na contramão das leis de Deus. Compreende? Por qualquer um. Gubbio já está nesse nível. Nós é que ainda só olhamos pelos nossos, mas Gubbio já está olhando para a humanidade terrestre como uma grande família. Gubbio já tem essa visão. Entendi. Tá? E que nós possamos ter essa visão. Ter essa visão. O mal não merece nenhum aplauso nosso, nenhum investimento nosso, seja de onde ele vier. O mal é sempre o mal, gente. Não tem como a gente arranjar emenda. Assim como o bem é sempre o bem. Esse amor... Não, desculpa. Pode não, falar. esse amor, né, sem condição, ainda não temos. Né? Totalmente não, Maria, mas a gente já tem um pouquinho de amor incondicional. Eu acho que só o fato de estarmos procurando, né, já estamos no caminho, né? Já estamos. É o primeiro passo. Né? É verdade. A gente já quer, isso é bacana na gente. A gente já quer. Talvez se a gente fosse olhar para a gente há uns 30 anos atrás, sei lá, 40, talvez a gente não estava tão interessado nisso. Sim. A gente não estava fazendo mal, mas não estava tão interessado. Mas hoje a gente está interessado. A gente que eu falo, se tivesse começado mais cedo. É o momento certo. É o momento, né? Mais cedo talvez não entenderíamos, né? Exatamente. Nós começamos a fazer o bem na hora que tínhamos capacidade. Não importa, seria bom se a gente pudesse ter feito esse bem desde criancinha. Não importa se a gente só veio a descobrir ele com 40, 50, 60, 70, 80, 90, não importa, mas foi a hora que a gente deu conta. E ponto final, acabou. Né? Vamos fazer assim mesmo. Muito bom. A Rosana botou assim no chat: acredito que ter vontade de aprender já é uma grande força para mudar. Verdade. Porque vontade de aprender é sinal que você já descobriu dentro de você que você tem alguma coisa que precisa ser modificada. Senão você não ia querer aprender nada. Se você não tem nada para modificar, para que você tem que aprender coisas novas? Isso já é um primeiro passo, sim. E é um passo super importante. Né? Então, eu espero que esses ensinamentos que foram trazidos à Terra através da mediunidade de Chico Xavier, com a coordenação do Emmanuel e com a boa vontade e amor do André Luiz e de todos esses espíritos, com certeza já estão no caminho do bem, mas que permitiram que suas vidas fossem aqui escritas nessas páginas,
Que esse amor que foi descrito possa ser a nossa busca hoje, de verdade. E que a gente não se separe por questões de opiniões. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos tentar nos amar, custe o que custar. Né? Então, que essa mensagem de amor nessas obras possa prevalecer nos nossos corações. Está aí, está nas obras. Eu não falei nada que não tivesse escrito nesse livro. E se tem alguma coisa errada, foi eu que disse, não o livro. Né? Então, era isso que eu tinha para deixar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou às ordens. Senão, nós vamos encerrar. Então, gente, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, permaneça nos nossos corações e nos nossos pensamentos durante toda a semana, nos fortalecendo hoje e sempre. Muito obrigada a todos, uma semana de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja.